Senhor presidente, colegas deputados, quero falar rapidamente nesse tempo que me reserva aqui, como disse o deputado Paulo Duarte, às vezes é questão de timing. Eu preciso falar, senhor presidente, da Assembleia da CACEMES que aconteceu ontem e eu estive presente. Eu quero começar falando que o presidente da CACEMES, que é médico e que é cardiologista, senhor presidente, esqueceu o juramento que ele fez de proteger e tratar as pessoas com dignidade. Porque você submeter as pessoas a ficarem no lugar sem luz, sem ar-condicionado, num calor, revistando os servidores, humilhando, tratando como se animais fossem, sem oferecer água, comida, quando nos eventos luxuosos da CACEMES tem tudo e é custeado com o recurso do servidor, tudo por questão de medo de perder e ter sido derrotado na Assembleia de ontem, é coisa de quem, na verdade, está acostumado a ditar regras, levar as pessoas lá para votar, fazer um cabresto eleitoral, fraudar o sistema eleitoral. Estava acostumado a 300, 400 pessoas decidirem a vida de 215 mil pessoas, mas ontem foi surpreendido por mais de 3 mil pessoas corajosas, que muitos foram barrados na porta porque já se sabia que aquela quantidade que ali estava entrando era para protestar, era para votar contra os desmandos que estão acontecendo dentro da CACEMES. Dizer para vocês que eu quero colocar um vídeo aí no telão, ou vou colocar nas minhas redes, que a maior preocupação de ontem dos servidores era conseguir votar. Esse é um senhor que foi expulso, eu vi e pedi para a minha equipe filmar, foi puxado pelo braço. Sabe por quê, presidente? Sabe por quê, colegas deputados? Porque em mais de 7 horas, sem fornecer alimentação, ele e outros idosos, de uma senhora professora desde 92 anos, queria tomar água para votar e comida. Reparem no vídeo que ele está com uma sacolinha plástica. Tiraram a comida para ver se tirava o ânimo desses servidores. Mas não, eles ficaram até o último minuto para votar, tudo contra o Ricardo Hayashi. E mais, estavam com medo dos R$35, a questão do cônjuge, os R$10 de acréscimo. Estavam com medo dos 35. Mas põe outro vídeo aí esses dias. Esse é um imóvel de 3 terrenos, R$600 mil, cada um de propriedade do senhor Ricardo Hayashi. 35 funcionários estavam lá para construir a ele um palacete, sem prestar contas da CACEMES, sem prestar contas da Essa Casa, que por lei transferiu 60 milhões para ele e até o presente momento, falta ainda, senhor presidente, Vossa Excelência tem conhecimento porque comuniquei à Casa, mais de 11 milhões de reais sem prestação de contas, mas são 11 milhões de 60 milhões que o governo deu. Nós estamos falando de um orçamento de mais de 1,2 bilhões de reais, que não há nenhuma auditoria, porque é impossível uma empresa de capital social. E aí ele me pergunta na justiça e eu vou ter prazer em respondê-lo. Como que uma empresa, não a CACEMES, uma empresa que audita tem um capital social de 30, 50 mil reais para auditar alguém que tem 1,2 bilhão? Ora, tem algo muito errado. E todos os anos, deputado Pedro Neto, que é economista, a mesma empresa o audita e muda às vezes a pessoa jurídica, mas os sócios são interligados. Aliás, falando em sócios do presidente nas empresas, em oncologia, são proprietários da aeronave que eu denunciei aqui a essa casa, de valores estratosféricos e milionários. Ele se justificou dizendo que na vida inteira dele fez mais de 5 mil consultas. Ora, 5 mil consultas a R$1.000, R$2.000 cada consulta, não constrói o palácio de 3 andares que ele está construindo nessa imagem, na frente de todos os servidores públicos da CACEMES, sem antes prestar contas da sua gestão. Aliás, ontem, muitas pessoas o estavam defendendo ali, pessoas que têm contratos, que não são auditados, que recebem para estar lá. Então eu queria dizer que
esses imóveis, essas fazendas, essas transações familiares ou interligadas por questões de vínculo societário precisam aparecer, deputado, 1 minuto. precisam, senhor presidente, aparecer numa CPI. Dizer para vossas excelências que se tem a telemedicina atendendo as pessoas à distância, por que não permitir que essas 250, 60 mil pessoas também à distância votem e participem da sua casa, aumentando a legitimidade das decisões que acontecem dentro da CACEMS? Por que não permitir que as pessoas escolham pagar, enquanto ele diz que é um plano que é diferente, que tem as maiores garantias, os maiores privilégios, mas é um plano que não tem inadimplência, porque o servidor não tem opção de pagar ou não. Ou seja, os servidores foram tratados naquela assembleia de maneira escancarada, como todo mundo que procura sua consulta médica vem sendo tratado. Os descredenciamentos, e para concluir, senhor presidente, da área de oncologia, de oftalmologia, essas empresas que estão vindo de fora e que não trazem os contratos, e que apenas um contrato de odontologia que eu tive acesso demonstra que ele contratou, para concluir, senhor presidente, demonstra que nesse contrato que ele contratou algo 5 vezes mais caro. Então nós precisamos urgentemente, senhor presidente, assinar aqui nessa casa essa CPI, investigá-lo, porque uma das mudanças que ele propôs na Assembleia ontem e foi negado era tirar a Assembleia, senhor presidente, como patrocinadora no Estatuto e o governo do Estado, porque isso é o que dá legitimidade maior para que nós possamos fiscalizá-lo. Então, para concluir, senhor presidente, desculpa porque meu tempo realmente foi muito curto, mas é o seguinte: ontem vocês votaram não para tudo, inclusive para reeleição indefinida, o que é estranho, mas não é tão estranho, porque vocês votaram porque foi a proposição da diretoria dele, porque ele às pressas mudou a ata para que não pudesse votar o aumento e dissesse que não era o que estava previsto. Então vocês fizeram bem em mandar uma mensagem e votar contra toda a gestão dele, não ao senhor Ricardo Hayashi. Terei mais tempo de falar em outra oportunidade. Obrigado pela compreensão, senhor presidente. Fora Hayashi, sim a CPI da Assembleia.